Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos o seguimento à lista de reprodução e ao curso, assim sendo, de cálculo financeiro, matemática financeira, se preferirem chamar, muito usual no ramo da gestão, marketing e etc. das licenciaturas comuns em Portugal, ok? Vamos então abordar uma temática muito importante que é a temática das taxas de juro e as diferentes taxas de juro que se podem usar de forma comum, as mais genéricas. É muito importante perceber que esta videoaula e o conjunto de exercícios que eu aqui resolverei, grande parte deles, não serão pertinentes no seu conteúdo, no seu todo, mas são partes necessárias para a resolução de outros exercícios mais avançados. Por exemplo, eu vou aqui falar do conceito de taxa de juro nominal e taxa de juro efetiva, e o que acontece aqui é que dentro deste tipo de taxas de juros, ninguém no exame vai pedir, olha, calcular a taxa de juros nominal ou como transformar taxa de juros nominal em efetiva, etc. Não, só que se me pedirem num exercício de regime de capitalização a juro composto o valor do capital acumulado e me derem uma taxa de juro onde eu tenha de fazer a conversão, aí eu já tenho que ter estes conceitos bem sabidos, está bem? Portanto, é uma videoaula muito importante, embora a sua importância não seja assim tão visível em termos de resolução de exercícios no seu todo, mas acreditem que é. Vamos então começar, e sem mais demoras, antes de vos dizer o que é uma taxa de juro nominal e uma taxa de juro efetiva, vou-vos dizer o que é uma taxa de juro proporcional e uma taxa de juro equivalente. Aliás, taxas proporcionais, taxas equivalentes, quer seja de juro ou outras, acabam por ser importantes para o estudo desta matéria. Vamos aqui ver então. O que é que são taxas proporcionais? Eu vou aqui já começar com o título. Falo muito, não é verdade? Taxas de juro. Ora, dentro das taxas de juro, vamos então fazer esta primeira distinção prévia, que é fundamental para entender o que vem a seguir. Então temos as proporcionais, que são muito simples. Imaginem, taxas de juros proporcionais. Bom, acabam por ser taxas que, reportadas a períodos diferentes, verificam uma proporcionalidade face aos períodos de referência entre ambas. Portanto, se eu tiver uma determinada taxa e souber a razão dessa taxa por outra taxa, eu sei que essa razão é igual à componente temporal respectiva e referente a cada uma das taxas, respectivamente, como é óbvio. Portanto, vejamos, esta é a grande lei que devemos ter aqui em consideração. Pode parecer muito complicado, eu compreendo, mas acreditem que não há nada mais simples do que depois aplicar um exercício em questão e perceber o quão simples isto é. Vejamos um exemplo muito rápido e muito prático para vocês poderem entender perfeitamente. Eu depois deixo-vos estes exercícios, faculto-vos, não são meus, são suportados em bibliografia adequada para o caso, depois também vos faculto a bibliografia caso vocês pretendam. Bom, este exemplo é muito simples. Qual é a taxa bienal proporcional à taxa de 2,5% ao trimestre? Portanto, vejam que eu tenho uma taxa bienal, que é, na verdade é aquela que eu quero saber, certo? Portanto, eu tenho um biénio. Um biénio são 2 anos, ok? Então eu tenho o N, posso-lhe chamar o NA, que são 2 anos, um biénio. E o IA é a taxa que eu quero saber. Já agora, quero fazer a relação ao trimestre. Vejam, então, a taxa ao trimestre é uma taxa de 2,5%. Eu passo logo o valor a decimal, está bem? 0,025. E o período é um trimestre. Ora, um trimestre é um quarto de ano. Está bem? Se vos complicar muito isto, poderá até ser mais simples. O seguinte, poderá ser mais simples 2 anos considerar 8 trimestres. E aqui já teria um trimestre. Está bem? Tem é que ter a mesma unidade temporal. E agora é aplicar a lei que aqui abordámos. Vejam, aquilo que eu quero saber sobre 0,025 tem que ser igual a 2 sobre um quarto. Portanto, isto será 2 sobre um quarto é 2 vezes 4. 2 vezes 4 sobre 1. E este também passa para aqui a multiplicar. 0,025. E então vejamos como
a minha taxa de juro bienal acaba por ser, ora, 2 vezes 0,025 dá 0,05, vezes 4 dá 0,2, ou seja, 20% se eu quiser o valor percentual, ok? Portanto, espero não me ter enganado nos cálculos, confesso que fiz de cabeça, não, mas em princípio não, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 0,025, ora o dobro disto é 0,05, o dobro outra vez é 0,1 e o dobro outra vez é 0,2. Ok, é isso, certo, em percentagem 20%. E assim convertemos uma taxa de juro, basicamente pela relação da proporcionalidade, certo? Vejam, bastou transformar essa taxa face à referência temporal que queria. Agora, a chave aqui é tão simples quanto isto. Tenho ano, tenho que ter ano. Tenho biénio, tenho que ter biénio. Tenho trimestre, tenho que ter trimestre. Tenho sempre que ter a mesma unidade temporal. Entendido? Já vamos fazer mais um ou dois exemplos, mas agora vamos avançar para as taxas equivalentes, ou seja, a taxa com relação de equivalência. Vou então abrir uma nova página para que se possa entender então esta definição. Equivalência. Bom, então, o que é que podemos considerar como equivalência aqui? Bom, são taxas que reportadas a diferentes períodos de tempo e aplicadas a um mesmo capital e durante o mesmo prazo global, mas sob diferentes condições de capitalização, produzem o mesmo valor acumulado. Aquilo a que chamamos o montante. Como assim preferirem, tá bom? E eu não vou fazer a dedução, eu vou apenas apresentar aqui a fórmula. Vejamos, 1 mais a taxa de juro elevada a um parâmetro P, que já vamos ver o que é, tem que ser igual a 1 mais a taxa de juro de referência. Portanto, o IA é a minha taxa de juro de referência, o IP é a minha taxa de juro já convertida através desta relação de equivalência. Isto é muito importante, até porque, se quiser, eu já podia ter feito esta definição lá atrás. O IA é a taxa de referência, é a taxa sempre inicial, e o IP é a taxa sempre relativa a um determinado período. Está bem? Não custa escrever então. Ok, vamos lá. Taxa inicial, e este IP acaba por ser a taxa referente a determinado período. E agora é muito importante saber estimar o P, tá bom? O P não é mais do que o número de vezes em que o período de referência do IA, da taxa de juro inicial, foi dividido. Portanto, o número de vezes em que ocorre a capitalização. Tá bom? E então, se calhar nada melhor do que um exemplo, antes de que eu faça a asneira e vos atrapalhe um pouco no entendimento desta matéria. Eu tenho muito respeito por esta matéria, porque esta matéria é difícil, tanto de explicar como de entender. É muito confusa e ao mínimo descuido estamos a fazer mal e é muito complicado, tá bom? Vou então também fazer mais um exemplo, creio que seja um exemplo que não seja assim nada por aí além, mas de qualquer forma, acho que é fácil para entender. Qual a taxa correspondente a um período de 5 semestres que equivale à taxa anual de 3,5%? Eu vou aqui colocar exemplo e vamos então ver. Bom, com calma, eu sei que tenho que aplicar esta lei aqui. Está mais que visto que a lei é esta. Agora, qual a taxa correspondente a um período de 5 semestres? Portanto, eu quero saber o IP, é sempre este que eu quero saber. 5 semestres, já lá vamos, porque o P não são 5 semestres, não tem que ser necessariamente 5 semestres, mas já lá vamos, que equivale à taxa anual de 3,5%. Portanto, a minha taxa inicial são 3,5%, 0,035. Ao ano, eu costumo pôr assim, por ano. Bom, então eu tenho que fazer aqui uma relação, e a relação que eu tenho que fazer aqui é, a taxa inicial é de 1 ano. E eu tenho um período que são 5 semestres. Ora, 5 semestres está ligado à minha taxa IP, que são, na realidade, ora, se fosse 2 semestres era 1 ano, 4 semestres são 2 anos, 5 semestres vão de ser 2 anos e meio, ok? Portanto, 2,5 anos. Bom, então é muito importante agora perceber o seguinte, que é o meu P
terá sempre que ser o número de capitalizações a ocorrer. Bom, eu tenho a minha taxa inicial, que é por ano. Eu sei que a minha nova taxa tem que ser é uma taxa com um período de 2,5 anos. Portanto, aqui, basicamente, a capitalização terá que ser 1 sobre 2,5. E eu, então, posso-vos dar aqui uma nota em que o P será sempre a componente temporal da taxa inicial sobre a componente temporal da nova taxa, da taxa que eu vou querer determinar. E isto é muito importante se usarmos a mesma escala temporal. Reparem que eu podia chegar aqui e dizer, não, então isto, a taxa inicial está ao ano, a taxa que eu vou calcular está ao semestre, 5 semestres, 1/5. Não. 5 semestres são 2,5 anos. Portanto, 1 ano sobre 2,5 anos. Ou, se preferissem, 1 ano são 2 semestres. E aqui continuo com 5 semestres. Perfeito, podiam fazer assim. Agora, a razão, o P, é a razão entre a escala temporal da taxa inicial sobre a taxa que vamos calcular. Ou seja, razão temporal, eu não vou aqui escrever, mas vou colocar aqui tempo, até posso usar o N. O N referente ao IA sobre o N referente ao IP, mas à mesma escala temporal. Repito, à mesma escala temporal. Não errem isto, por favor, porque é a morte do artista, tá? E está visto. Então, para terminar, porque eu penso que agora seja simples, o que é que se vai fazer? Simples. Vamos colocar 1 mais aquilo que eu quero saber, tudo elevado a 1 sobre 2,5, tem que ser igual a 1 mais 0,035. Resolvendo matematicamente, 1 mais o IP terá que ser igual a 1,035 elevado a 2,5 sobre 1. Reparem que quando eu quero quando eu quero isolar algo que tem um expoente, eu devo transformar esse expoente, passá-lo para outro membro inverso. Matemática, tá bom? E a partir daqui, o IP terá então que ser este valor menos 1. 1,035 elevado a 2,5, tudo a subtrair por 1, ok? O valor dá 0,08981. Isto em percentagem será, ora, 2, que é multiplicar por 100, dará 8,98%, ou seja, 9%, sensivelmente, ok? Eu sei que devemos evitar arredondamentos, cuidado, mas agora também foi apenas para vocês entenderem melhor este cálculo e esta definição. Acima de tudo, eu quero que entendam a definição, está bem? Por favor, tenham isto em consideração, porque são conceitos muito difíceis de entender e muito fáceis de errar, tá? Por favor, tenham isto em consideração. Vamos então avançar para aquilo que nos interessa, porque taxas proporcionais e taxas de equivalência são conceitos primitivos. O que nos trouxe aqui hoje foi mesmo entender as taxas nominais e as taxas efetivas. E então eu vou tentar dar uma definição. Claro que nada disto que eu vos estou aqui a dar fui eu que inventei, é óbvio que eu tenho que estudar, tenho que ver de outros lados, mas face àquilo que eu estudo e que vejo e que leio, eu tento sempre descodificar para vos fazer entender melhor, ou seja, para fazer com que vocês entendam mais facilmente. Espero não estar a interpretar de forma menos correta. Uma taxa nominal é muito simples, querem ver? Taxa nominal. O que é uma taxa nominal? É uma taxa que é nomeada por qualquer entidade bancária ou por qualquer entidade financeira. Reparem, a taxa nominal é determinado valor ao ano ou ao semestre ou assim, independentemente do seu regime de capitalização. Imaginem que a capitalização dá-se semestralmente, mas o banco nomeou uma taxa ao ano. Então, essa é a taxa nominal. E eu agora já ia explicar a taxa efetiva para fazer entender o que era a taxa nominal. Não vou para não complicar muito, está bem? Taxa nominal é a taxa que é nomeada pela entidade bancária num determinado processo de capitalização, ok? Portanto, nomeada por entidade financeira para determinado processo regime de capitalização. Então, e o que é taxa efetiva? Bom, taxa
efetiva. O que é? Bom, a taxa efetiva é a taxa que tem a sua componente temporal em concordância com a capitalização verificada. Ela não deixa de ser nominal. Se a entidade que nomear a taxa a nomear com uma escala temporal igual ao regime de capitalização, então temos uma taxa nominal efetiva. Eu não estou a dizer que para ser nominal não possa ser efetiva. Atenção, simplesmente a taxa é efetiva quando a sua componente temporal coincide com a componente temporal da capitalização. Está bem? Imaginem, eu tenho uma taxa ao ano com uma capitalização anual. Taxa efetiva. Tenho uma taxa semestral com capitalização semestral. Taxa efetiva. Tenho uma taxa trimestral com capitalização quadrimestral. Já não é efetiva, porque a escala temporal da taxa não coincide com a escala temporal do regime de capitalização. Ponto final, parágrafo. É esta a diferença, está bem? E, mais uma vez, uma taxa não tem que ser nominal, ou melhor, não tem que, sendo nominal, já não poder ser efetiva ou vice-versa. Não, podemos ter taxas nominais efetivas. Atenção, agora, muitas vezes, quando temos taxas nominais não efetivas, queremos transformá-las em efetivas. E também vamos aprender a fazer isso. Deixem-me então só aqui dar-vos a definição mais correta, não é mais correta, longe disso, mas escrevê-la. Porque falar é fácil, mas convém escrever. Então, taxa efetiva o que é? É taxa cuja componente temporal isto está difícil escrever hoje, temporal, hein? Ia escrever temporal. Engraçado, temporal, taxa cuja componente temporal é igual à temporalidade ou à componente temporal da capitalização. Vou escrever a componente temporal da capitalização. Isto é importantíssimo, está bem? Muito importante mesmo. Bom, então, e que tal começarmos agora a fazer um tipo de exercícios, uma coisinha assim mais bonita? Bom, reparem que para converter uma taxa efetiva a nominal ou nominal a efetiva, isto, caso a nominal não seja efetiva, nós verificamos as seguintes fórmulas. Eu vou-vos aqui deixar a taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa nominal sobre P, tudo elevado a P, menos 1. O P é a frequência de capitalização, ok? Já foi visto, portanto não há grande admiração aqui. Já se eu quiser a nominal, era uma questão matemática, vou só apresentar a fórmula, está bem? P vezes 1 mais taxa efetiva, tudo elevado a 1 sobre P, menos 1. Pronto, iremos usar mais a de cima, mas ficam aqui as duas para vocês poderem entender. Eu só preciso deixar aqui uma nota muito importante. Esta questão de termos uma transição entre taxa nominal e taxa efetiva apenas se verifica no regime de juros composto. Tanto no regime de juros simples como no dito simples, nós não temos essa preocupação, porque nos regimes de juros simples ou dito simples, não há lugar à formação dos chamados juros de juros. O juro é sempre constante e então as taxas proporcionais são também equivalentes, o que significa que as taxas nominais são também efetivas, ok? Portanto, válido só para regime de capitalização de juros compostos. De juros composta. Fica a capitalização composta. Tudo bem, não há problema. Já sabem, se for simples, não é. Porquê? Porque os juros são constantes. Tá bom? Não há juros de juros, portanto não há este problema. Não vamos também entrar mais em pormenores, até porque, em caso de exercícios, para vos pedirem uma transição destas, obviamente têm que estar no regime de juros composto, portanto não é preocupante. Mas fiquem com esta noção, está bem? E eu agora
Vou fazer um exemplo de cada. Eu vou terminar esta videoaula com 2, 3, no máximo, exercícios mais complicados a misturar mais matéria, mas agora vou dar um exemplo para cada um dos 4 casos possíveis, chamadas hipóteses de problemas que podem aparecer nesta brincadeira entre taxas, tá bom? E então eu vou começar com um exercício onde eu tenho taxa efetiva e quero obter uma taxa efetiva. Portanto, eu vou aqui colocar como primeiro efetiva, efetiva. Bom, e assim não é muito, quer dizer, não é muito complicado, acaba por ser sempre, eu na minha cabeça, se for fácil para um tipo de exercícios, é fácil para todos. Eu acho que não há assim nada muito complexo nesta matéria, mas ainda assim não custa entender isto com calma, porque podem ter alguma dificuldade neste tipo de exercícios, nomeadamente na distinção das hipóteses. Sabem? Muita atenção com isto. Vamos ao primeiro exemplo, e o primeiro exemplo diz o seguinte: qual a taxa mensal efetiva que corresponde à taxa trimestral efetiva de 2%. Antes de avançar, eu vou-vos dizer uma coisa. Quando a taxa é efetiva e queremos uma taxa efetiva, nós apenas vamos trabalhar através da relação de equivalência. Está bem? Portanto, aqui vamos ter que trabalhar na relação de equivalência de taxas, que tem a lei adequada. Bom, e a lei adequada será 1 mais IP elevado a P igual a 1 mais IA. E agora vejamos qual a taxa mensal efetiva, é o IP, correspondente à taxa trimestral efetiva de 2%. Portanto, o IA são 2%, 0,02, e reparem que a minha escala temporal é o trimestre. Portanto, o meu N será um trimestre. Só que depois pedem-me a taxa mensal. Então deixem-me rapidamente passar um trimestre aqui a 3 meses. Até porque se entende bem, certo? Bom, então o IP é aquele que eu quero saber. E já agora vou-lhe chamar NA. E o NP será um mês. Pronto, simples. Então vejamos aqui uma coisa muito interessante. Para eu aplicar a fórmula, reparem que será muito fácil verificar isto. Verificar que eu tenho 1 mais o que eu quero saber, elevado a, e agora reparem, o meu P é a escala temporal da taxa inicial sobre a escala temporal da taxa pretendida. Portanto, há a mesma unidade temporal, elevado a 3 sobre 1. Isto tem que ser igual a 1 mais 0,02. Bom, então, isto é 3, portanto eu vou ter 1 mais IP igual a 1,02 elevado a 1 sobre 3, invertem os papéis, e então passarei a ter o IP igual a este valor menos 1, porque o 1 passa a subtrair para este lado. Bom, e a partir daqui eu verifico, são apenas uma questão de contas, que terei 0,006622 7. E isto, se multiplicarmos por 100%, dará, ora, 0,66%. Lá estou eu a gravar, lá estou eu a arredondar, mas também creio que um arredondamento a 2 casas decimais não seja gravíssimo, está bem? Mas, se não quiserem arredondar, eu compreendo e até acho pertinente fazerem, ok? Portanto, temos aqui um exemplo de um exercício onde nos dão uma taxa efetiva e nos pedem uma taxa efetiva. Eu não dei ênfase ao facto de ser efetiva e efetiva, mas são ambas efetivas. Isso tem que vir no enunciado, também não se preocupem muito, está bem? Vamos então agora passar para o segundo caso. Eu podia dar mais casos, mas também a verdade é que são todos semelhantes, então não vale a pena. Vamos então para o segundo caso, e o segundo caso será um caso em que teremos taxa nominal barra efetiva. Ou seja, dão-me uma taxa nominal e pedem-me uma taxa efetiva, ok? Daí ser nominal efetiva é a conhecida barra a que eu quero conhecer. Aqui não era bem preocupante porque eram as duas iguais. Vamos então ao segundo caso. E então, neste segundo caso, ora, deixem-me cá pôr a folha bem. Então, nominal barra efetiva. Nominal barra efetiva.
E agora é assim, eu tenho que ter o cuidado no seguinte, eu para resolver este tipo de exercícios, vão-me dar a taxa nominal. Então eu vou ter que primeiro adaptar à escala temporal e isso eu terei que fazer através da relação de proporcionalidade. Relação de proporcionalidade. E depois de fazer a relação de proporcionalidade em primeiro lugar, aí sim irei fazer a relação de equivalência. Também aqui terei que fazer, tá bom? Então vamos cá com calma para ver se vocês conseguem entender o que eu estou a tentar dizer. Vamos então ao primeiro exemplo que eu creio que não seja nada do outro mundo. Vejamos, qual a taxa efetiva anual correspondente à taxa anual nominal de 6%. Portanto, o meu IA é uma taxa nominal, 6% é 0,06. Agora ia por porcentagem, não posso. Taxa anual, portanto, ao ano, no caso da capitalização se efetuar ao trimestre. Ups, eu tenho um IA de 0,06 ao ano, mas com uma capitalização trimestral. Percebem o porquê da relação de proporcionalidade aqui? É que eu não posso trabalhar com uma taxa anual numa capitalização trimestral. Aliás, é por isso que esta taxa não é efetiva e é assim nominal, porque não há concordância entre a escala temporal da taxa e a escala temporal da capitalização. Mas alto, vamos fazer isto de maneira muito simples. Um trimestre não, é até mais fácil. Um ano são 4 trimestres. Isto às vezes parece óbvio, mas baralha um bocadinho a cabeça, está bem? Portanto, se 0,06 é ao ano, quanto é que será em cada trimestre? Podiam fazer uma regra 3 simples, mas o que eu normalmente até costumo aconselhar é fazerem logo a divisão. 0,06 a dividir por 4. Então, se eu fizer 0,06 a dividir por 4, estou a usar a relação de proporcionalidade e vou obter 0,015. E este é o meu valor da taxa que já será ao trimestre. Tá bom? Muito importante. Bom, esta taxa está ao trimestre. Só que também no enunciado me pedem uma taxa anual. Portanto, eu a partir do momento em que tenho a taxa nominal convertida em efetiva, porque esta taxa agora é uma taxa efetiva, esta era nominal, esta será o IA efetiva, eu agora posso perfeitamente chegar aqui e calcular a minha taxa efetiva, mas anual, porque esta taxa efetiva é trimestral. Vejamos então como é que eu faria. Bom, tenho 1 mais o meu IA efetiva, que é trimestral, verdade? E então eu vou ter que levar agora ao número de trimestres que completam o ano. Ora, o número de trimestres que completa o ano são 4, são o número de capitalizações. Reparem que a partir do momento em que dizem que a capitalização é trimestral e eu percebo que o ano são 4 trimestres, eu posso logo dizer que o P é 4, porque é 4 trimestres em um ano. Portanto, num ano ocorrem 4 capitalizações. Então, eu terei elevado a 4. E isto será igual a 1 mais a taxa efetiva. Bom, aqui devo mencionar que é trimestral e aqui devo mencionar que é anual. Bom, e a efetiva trimestral eu sei que é 0,015, então eu tenho tudo para calcular anual. Reparem que a taxa anual efetiva, eu posso aqui tirar o A, posso apenas colocar o termo efetivo. Anual é igual a 1 mais 0,015 tudo elevado a 4 menos 1. Bom, e este valor acabará por dar 0,0614, que em percentagem, posso colocar aqui mais em baixo, tenho um bocadinho mais de folha, em percentagem será vezes 100, 6,14%. E cá está a minha taxa que acaba por ser uma taxa efetiva, tendo partido de uma taxa nominal. Eu vou tentar fazer o resumo daquilo que fiz para não ser muito complicado de entender. Reparem, pediram-me uma taxa efetiva dando uma nominal, só que deram-me uma nominal ao ano com o regime de capitalização trimestral. Então, pela relação de proporcionalidade, passo a parte anual ao trimestre, ou seja,
Divido por 4 porque o ano tem 4 trimestres. A partir do momento em que a escala temporal da taxa coincide com a capitalização, passa a efetiva. Vejam, nominal, efetiva. E então eu verifico que esta taxa efetiva é trimestral, mas pediam-me uma anual. Então eu fui à relação de equivalência. O que é que eu faço? Pego na trimestral e levo a 4 e tenho a anual. Tão simples quanto isto, claro, com a fórmula, mas para vocês terem na cabeça aquela questão do 1 mais I, P elevado a P igual a 1 mais IA. Tá bom? Aqui, daí eu ter apagado há bocado o A se calhar pode-vos confundir pela fórmula que vimos já há pouco, mas na verdade é a efetiva trimestral elevado ao número de trimestres igual a 1 mais a taxa efetiva anual. Somente isto, está bem? Mas se quiserem manter o A nas duas, não está mal, tá? Eu acho que se entendeu. Espero eu que tenham entendido. Eu também vou ter mais videoaulas em que vou apenas resolver exercícios. E aí eu creio que seja mais simples para vocês, porque estão constantemente a ver exercícios resolvidos, é mais simples. Agora, no âmbito da explicação, é sempre um pouco mais complicado. Vamos então avançar para o terceiro caso, são 4, atenção. Este terceiro caso é ao contrário, funciona ao contrário, é taxa efetiva barra nominal, portanto agora dão uma efetiva, pedem uma nominal, efetiva barra nominal, e vejam que agora aqui é um bocadinho ao contrário. Eu terei primeiro a relação de equivalência, e só depois a relação de proporcionalidade. Uma coisa que vos pode baralhar também é não terem o exercício à frente. Eu depois mandem-me um e-mail ou entrem em contato comigo de qualquer forma, que eu dou-vos permissão para entrarem numa espécie de Dropbox via Google Drive, onde poderão aceder aos exercícios, aos enunciados, para poderem ir acompanhando melhor esta resolução, tá bem? Isso pode-vos causar um pouco de transtorno. Ora, relação de proporcionalidade. Bom, e então eu vou aqui partir já para um exemplo, creio que seja um exemplo simples, portanto também não vamos aqui complicar muito, como é óbvio. Ora, exemplo, qual a taxa nominal com capitalização mensal que corresponde à taxa efetiva anual de 12,6825%? Tá bom? Portanto, a minha taxa efetiva anual, que é logo dada, é de 0,126825. E pedem-me uma taxa nominal que tem capitalização mensal. Está bem? Portanto, eu aqui se calhar vou mencionar a capitalização mensal. Capitalização mensal. Mas reparem que é muito importante, porque a taxa nominal está a ser pedida com capitalização mensal, mas essa taxa tem que ser referente a uma taxa efetiva anual. Portanto, vejo, eu primeiro vou à relação de equivalência e penso que seja simples de entender. Vejamos. Eu tenho agora que a minha taxa referente ao ano é dada e é a taxa referente ao mês que não é dada. Já agora eu vou aqui mencionar o PEC, que é 12. Se a capitalização é mensal, quantas vezes ocorre no ano? 12 vezes. Então eu tenho 1 mais aquilo que eu quero saber, que é a taxa efetiva mensal, tudo elevado a 12, que tem que ser igual a 1 mais 0,126825. Então, reparem que a minha taxa efetiva mensal, primeiro, este 12 tem que passar para aqui 1 sobre 12. Eu posso já fazer assim 1,12. Estas contas de cabeça estão-me a falhar. 1,126825 elevado a 1 sobre 12, tudo a subtrair por 1. Depois este 1, só depois é que passa a subtrair. Primeiro temos que tirar o expoente e só depois é que tiramos o 1, ok? E então o valor vai dar isto, claro que aproximadamente 0,01. Tá bom? Só que esta foi a conversão com base na relação de equivalência. E esta conversão é mensal, tá bom? É uma taxa mensal. Então agora, na relação de proporcionalidade, o que eu vou aqui fazer é a minha taxa, que já terá de ser nominal e anual, não será nada mais nada menos do que o valor da taxa que eu aqui tive, que era mensal, e se isto ocorre uma vez por cada mês, ao fim de 12 meses, ocorrerá 12 vezes igual. Portanto, 0,12, que corresponde a 12% ao ano. E cá está a conversão de uma taxa efetiva a taxa
nominal. Primeiro, como estava perante duas efetivas, partir de uma efetiva para outra efetiva, usei a relação de equivalência, e a partir do momento em que quis fazer esta relação temporal, passei a ter uma relação de proporcionalidade. E mais uma vez, vejam, eu tinha uma taxa efetiva anual, possivelmente haveriam capitalizações anuais, quis a taxa efetiva a uma capitalização mensal. Reparem que a taxa que eu obtive é ao mês, e só podia, porque a capitalização também é mensal, por isso é que ela continua efetiva. A partir do momento em que eu multiplico por 12, fico com a taxa ao ano, mas com capitalização mensal à mesma. E se a capitalização é mensal e a escala temporal da taxa é anual, já não é efetiva, é assim nominal. Faço-me entender? Eu estou-me a repetir muito, o vídeo já está maior do que eu queria, mas o que eu quero é que vocês entendam isto, porque isto é difícil de explicar e difícil de entender, está bem? Fica assim. Vou então avançar para o último exemplo que tenho a dar, para depois poder fazer, creio que sejam 2 exercícios de revisão, entre aspas, de matérias anteriores, relacionando com este tipo de matérias também. Vamos então ao último caso. E, claro está, não sei se estão bem a acompanhar a situação ou não. Ups, já arrisquei aqui a folha. Mas terá que ser o caso nominal. Nominal. Tá bom? É o que falta. Nominal. Nominal. Bom, e aqui a coisa complica. Porque nós na nominal temos que primeiro fazer a relação de proporcionalidade, para ela ficar efetiva. Depois usamos a relação de equivalência. Mas como no fim queremos voltar a uma nominal, temos que voltar à relação de proporcionalidade. Portanto, temos uma espécie de 3 passos para aqui resolver. Portanto, o primeiro e o terceiro são iguais, não é? Relação de proporcionalidade. Proporcionalidade. Depois, relação de equivalência. E no fim, outra vez, relação de proporcionalidade. Vamos aqui colocar, espero que dê espaço para tudo. Proporcionalidade. Bom, e então convém aqui termos em consideração o exemplo que eu vou dar para melhor entender esta matéria, tá bom? Qual a taxa anual nominal com capitalização ao trimestre? Portanto, eu vou já aqui colocar capitalização trimestral. E pedem-me uma taxa anual, portanto, escusado será dizer que o P terá que ser 4. Muita atenção, está bem? Correspondente à taxa anual nominal com capitalização diária. Ups, afinal, agora temos aqui uma capitalização diária também. Vamos aqui ver então, se calhar antecipem um bocadinho. Portanto, estão-me a pedir uma taxa anual nominal que tem capitalização ao trimestre, mas a taxa que me dão tem capitalização diária. Então desculpem, porque eu devo trabalhar com a taxa que me dão para só no fim chegar à taxa pretendida, está bem? Portanto, o que eu estou aqui a pagar não está mal, é só mesmo para não ocupar muito espaço. Porque é verdade que há uma capitalização trimestral, mas não é a que me dão. A que me dão tem capitalização diária. Bom, e então, se é diária, eu tenho que ter em consideração que um trimestre vai ter 90 dias, tá bom? Para fazer esta relação de trimestral para diária. Mas, deixem-me só apontar aqui o valor. A minha taxa nominal diária são 12,6%. Deixem-me então colocar em decimal. Eu habituei-me sempre a colocar em decimal para não me enganar, tá bom? Bom, então, eu tenho aqui capitalização diária. Eu meti aqui um P de 90 por ter a noção que são um trimestre, e um trimestre tem 30 dias, mas, antes disso, eu devo ter em consideração o seguinte. Dizem-me que a capitalização é diária. Deixem-me então apagar isto para não vos baralhar mais. Já vou à definição dos 90 dias. Eu quero, primeiro, ter a concordância, e a taxa que me estão a dar, falta este pormenor, é anual. A capitalização é diária. Então, antes disso, eu vou ter que fazer uma coisa, que é 0,126 a dividir por, e vou admitir que o ano tem 360 dias. E isto irá dar 0,00035. Bom, este é o meu valor da taxa, e atenção que é a taxa ao dia. Taxa diária, tá bom?
Agora eu devo fazer a conversão. E a conversão é que vai ter uma importância extrema, porque é agora que vai entrar aqui o P de 90 dias. Porque eu estou a converter uma taxa diária a uma taxa trimestral. Não preciso de considerar outra vez os dias de um ano inteiro. Vejam, um trimestre tem 90 dias. E é aqui que eu quero entrar. Vejamos então. A maior é o trimestral, a mais pequena é o diário. Portanto, eu vou passar a ter aqui que 1 mais a taxa efetiva trimestral terá que ser igual a 1 mais a taxa efetiva diária elevado a 90 dias, que são os dias que um trimestre tem. Então, a partir daqui, aquilo que eu quero saber, que é a minha taxa efetiva trimestral, terá que ser esta conta, e reparem que a taxa efetiva diária é 0,00035, mais 1,00035, tudo elevado a 90, menos 1. E este valor, sim, de forma aproximada, será 0,032. Só que é 0,032 ao trimestre. Tá bom? E agora eu queria a nominal. Ora, um ano tem 4 trimestres. Então, a minha taxa nominal anual, que é da forma que eu quero apresentar, terá que ser o valor que eu acabei de calcular, que é uma taxa efetiva trimestral, vezes o número de trimestres que um ano tem, porque vai ocorrer 4 capitalizações trimestrais. Então, isto vezes 4 dá 0,128. E isto é ao ano. E reparem que numa capitalização trimestral, ter a taxa apresentada ao ano, tem a taxa nominal, não tenho a taxa efetiva. Certo? Espero que tenham entendido, porque de facto este aqui é um bocadinho mais complicado, dá voltas, não é verdade? Eu também aqui posso-vos ter atrapalhado um bocado, porque eu comecei a dizer que a capitalização era trimestral, ora a capitalização trimestral foi já na parte final, porque era a taxa que eu queria. A taxa dada tinha capitalização diária. Então se a taxa dada tem capitalização diária, mas a taxa dada é nominal anual, eu verifico. Pois, aqui o meu problema foi este. Já tinha aqui diário escrito. Sério. Taxa nominal 0,126 ao ano. Depois, divido por 360 e fico com o valor ao dia. A partir do momento em que tenho o valor ao dia, faço o princípio de equivalência, onde quero passar uma diária para uma trimestral. Logo, um trimestre tem que ter 90 dias, 90 capitalizações. E depois de ter feito isso, verifico que na proporcionalidade, como esta nova taxa que eu obtive tinha capitalização trimestral, foi o que foi dito, o ano são 4 trimestres, apresento a taxa na forma anual, ou seja, uma taxa nominal, ok? Espero que estejam a entender. É uma matéria um bocadinho confusa, mas eu creio que com calma se entende. Vamos então só dar mais um conceito aqui, que é o conceito de taxa líquida e taxa bruta. É muito importante porque face a um decreto-lei muito atual, creio que do ano passado, creio que de 2016, não tenho a certeza, há um imposto a incidir, a fazer a retenção na fonte de 28%. E então eu verifico que uma determinada taxa líquida tem que ser o valor da taxa bruta vezes 0,72. Porquê? Porque há retenção na fonte de 28%. Este, pelo menos, é o valor atual. Mas se algum dia mudarem o valor, já sabem, é só adaptar à fórmula. Atualmente, de fonte segura, posso dizer-vos que a retenção na fonte é 28%, por isso, de uma taxa bruta, apenas 72% refere ou se adequa, digo, a uma taxa líquida, está bem? Isto é muito importante. E a partir daqui, se vos pedirem algo com taxas líquidas e vos derem taxas brutas, ao longo de todo o exercício que vocês possam fazer, têm sempre que fazer a conversão de bruta a líquida através desta forma, ou então de líquida a bruta. Vejam que a taxa bruta terá então que ser a taxa líquida sobre 0,72, se preferirem. Isso também não é nada por aí além. Portanto, eu creio que se entende bem e que não há grandes dificuldades, está bem? Agora, o que eu queria fazer convosco eram dois, creio que 2 exercícios bastem.
para vos mostrar a matéria, para tentar relacionar a matéria, porque é muito importante ter estes conceitos em dia, porque a verdade é que tudo o que eu falei até agora não é um exercício específico de exame, é apenas uma componente. Depois o exercício tem todo ele outra vertente. Vou dar-vos apenas o exemplo. Vejamos aqui. O primeiro exemplo, eu penso que caiba aqui. Exemplo de aplicação. Exemplo de aplicação número 1. Reparem que o objetivo desta videoaula não é fazer só exercícios, é tentar explicar à medida que vou resolvendo. Depois outras videoaulas terão apenas só exercícios resolvidos. Mas verificamos aqui o seguinte exercício. Quanto irá receber a título de remuneração, no final de cada ano, o detentor de um depósito a prazo no montante de 5.000 euros, para o qual o banco anuncia uma taxa anual de 4,5% com capitalização quadrimestral? Ora, a taxa anual é nominal, tá bom? Portanto, uma taxa nominal de 4,5%, 0,045 ao ano, mas capitalização quadrimestral. Bom, é muito importante então verificar o seguinte. Eu sei que um ano são 3 quadrimestres. Então, eu tenho que fazer esta relação de proporcionalidade. Reparem que estão-me a dar uma taxa nominal, então eu posso fazer a relação de proporcionalidade da seguinte forma. Eu posso fazer os 0,045 sobre 3. E isto dará 0,015. E já será ao quadrimestre. Reparem que capitaliza 3 vezes ao ano, verdade? Muito importante isso. Bom, então, reparem que é-me pedido o juro, o montante de juro pago. Dizem-me que é feito um valor, eu nem escrevi aqui na altura, mas o meu C0, o meu capital inicial, acaba por ser 5.000 euros. Bom, estarei em regime de juro composto, não sei se eu disse, mas no exercício vocês irão perceber isso. E então, basicamente, o que eu aqui vou ter é o meu juro, que será nada mais nada menos do que C0 vezes 1 mais o I elevado ao N menos 1. Então vejamos. Vejam como eu já estou aqui a adaptar e a aplicar a um contexto concreto. Eu tenho 5.000 vezes, ora, 1 mais 0,015 elevado a, são 3 quadrimestres num ano, portanto, 3 capitalizações menos 1. É da fórmula, tá bom? E então, o valor que eu aqui vou obter são de cerca de 228,50 euros. E este é o valor de juros. Mas vejam que só foi possível fazer isto porque, à medida que ia resolvendo o exercício, tive o cuidado de fazer a conversão da taxa. Reparem, 0,045 era uma taxa nominal anual, mas a capitalização era quadrimestral. Eu tive que fazer a conversão e foi através de uma relação de proporcionalidade. Eu poderia também aqui ter, depois de chegar à taxa efetiva, porque esta 0,015 já é efetiva, ter de, através da relação de equivalência, passar para outro período, mas não foi preciso, visto que o objetivo era mesmo esse, era que o juro fosse exatamente ao quadrimestre, por isso não há grande dificuldade. Está aqui o exercício resolvido. Eu queria resolver só mais um. Óbvio que terei que resolver muitos mais, vocês terão que resolver muitos mais também. Reparem que há muitas fórmulas nestes exercícios e o objetivo aqui é que vocês tenham as fórmulas na ponta da língua. E isso é muito difícil se não praticarem, está bem? Vamos só então fazer mais um exercício. E este exercício, que será o exercício de aplicação número 2. Exercício de aplicação número 2. Diz o seguinte. A quantia de 30.000 euros esteve aplicada durante 5 anos em regime de juro composto. Durante os 2 primeiros anos vigorou uma taxa de 6% ao ano, sendo que no terceiro ano desceu para 5% e se manteve até final da aplicação. O objetivo aqui é
perceber qual o juro líquido proporcionado por esta aplicação, sabendo que a retenção na fonte é efetuada anualmente a uma taxa liberatória de 28%. Ou seja, basicamente estão-me aqui a dar valores que eu tenho de considerar que são taxas brutas e tenho que fazer a conversão para taxas líquidas e cá está o imposto de retenção na fonte a 28%, como é o que acontece atualmente. Vamos então ter calma neste exercício e ter calma da seguinte forma. Eu tenho que ter cuidado porque eu tenho aqui uma representação. Se eu aqui tiver 0, 1, 2, 3, 4 e 5, não é verdade? Porque são 5 anos. E é ao segundo ano que acontece aqui uma coisa bonita, porque, reparem, pronto, os 2 primeiros anos, depois os 3 seguintes, é que acontece isso. Portanto, eu tenho aqui uma taxa de 0,06 e aqui terei uma taxa de 0,05. Portanto, eu aqui vou chamar taxa 1, aqui chamarei taxa 2. Mas ambas são brutas. Portanto, eu vou ter que converter a líquida. E então eu vou fazer o seguinte, que é taxa líquida 1 será 0,06 vezes 0,72. Ou seja, 0,0432. Já a taxa líquida 2 será 0,05 vezes 0,72 e isto dará 0,036. Pronto. Isto era o que devíamos fazer inicialmente. Eu também já podia ter colocado, fui parvo, podia ter logo colocado aqui um capital inicial. E o capital inicial são 30.000 euros. Bom, e agora, muita atenção, porque nós temos aqui que usar aquela fórmula de regime de capitalização de juros composto quando temos diferentes taxas. Lembram-se que é copiatório? Bom, então vamos aqui ver. Eu tenho que o meu juro será então o capital final menos o capital inicial. Eu creio que isto não gera dúvidas. Só que para isso eu tenho que saber o capital final, visto que o inicial eu até já o tenho. Ora, face ao capital final, eu sei que terei capital inicial vezes o tal piatório de K1 até N de 1 mais IK. Só isto. E vejam então que eu terei 30.000 e agora é assim. Ou faço 1 mais... nem era preciso ir por cima. Ou faço 1 mais 0,0432 vezes 1 mais 0,432 e depois nos 3 seguintes repito sempre o 0,036. Então faço uma coisa mais simples. 1 mais 0,0432 ao quadrado, porque sei que há 2 anos com esta taxa, vezes 1 mais 0,036 ao cubo, porque sei que há 3 anos com esta taxa. Atenção, se tiverem dúvidas nestas fórmulas, vão às videoaulas teóricas anteriores, onde eu explico estes regimes todos e estas fórmulas todas, está bem? Não pensem que isto está a cair do céu e nem eu deixava, eu óbvio que explicaria se fosse a primeira vez. Mas pronto, está aqui, então vejam que o valor obtido será 36.302,43 euros. Só que não era isto que pediam, era o juro. Só que o juro já aqui está, vejam. É só chegar aqui e dizer, ok, então o juro será o excedente. Face ao que foi colocado no início. Portanto, 36.302,43 menos 30.000. Isto dará 6.302,43 euros. Cá está. E temos, basicamente, o valor obtido do juro, e é um juro líquido. Então, mas porquê que não é um juro bruto? Porque as taxas foram usadas como taxas líquidas. Então, e se usássemos as taxas brutas? Bom, significava que o valor do juro que eu vos apresentaria não era o verdadeiro valor. Porque teríamos de ter em consideração que haveria o tal imposto de 28% a reter na fonte. Ok? Espero que tenham entendido. Creio que nesta videoaula até já parece mal, já vamos quase numa hora de vídeo, não vou estar a explicar mais, simplesmente eu quero é que vocês entendam muito bem o que aqui está e a partir daqui é sempre a andar, é sempre a resolver mais exercícios, porque vocês têm que entender esta matéria. Eu digo mais, quem não entender estas taxas de juro não vai entender nada nem para além disto, nem até isto. Até porque esta matéria é um bocado complicado, já falámos de coisas anteriormente quando se calhar precisaríamos destes conceitos, só que também não se pode começar logo por isto, é complicado. Mas pronto, espero que tenham gostado, espero que acima de tudo tenham entendido, mesmo que não tenham gostado, e qualquer dúvida que tenham de me encontrar é só colocá-la. Se tiverem exercícios que queiram ver resolvidos, não hesitem, mandem-nos que eu mal consiga resolvo-los, ok?
Espero que tenham gostado e é tudo. Um forte abraço matemático-financeiro a todos. Mas cuidado, porque a malta das finanças nem sempre se tem portado bem nos últimos tempos, está bem? Um forte abraço a todos. Adeus!